A franquia do Batman é uma das mais importantes do cinema. O herói é um marco da cultura pop, mas justamente o filme que o ajudou a se tornar um dos personagens mais importantes da história contou com problemas e questionamentos de muitos fãs. A história por trás do Batman de 1989 é cheia de dúvidas e incertezas e só aconteceu por conta da coragem de um jovem diretor e de um ator que achavam que seria incapaz de viver Bruce Wayne. A história desses bastidores você vai conhecer no Retrato Omelete. Depois do sucesso da série dos anos 60, a popularidade do Batman caiu bastante durante a década seguinte. Na época, os direitos do personagem estavam com o produtor Michael Uslan, que sonhava em fazer um longa sombrio sobre o herói, mas nenhum estúdio acreditava no potencial do personagem. Heróis estavam em baixa e ninguém sabia se um filme baseado em quadrinhos poderia dar certo. Porém, um filme apareceu para mudar tudo isso. O sucesso do Superman fez com que a indústria voltasse a se interessar por filmes de herói e um roteiro do Batman começou a ser produzido. Foram diversas versões, vários diretores e atores chegaram a ser especulados no projeto, mas parecia que ele não sairia do lugar. E isso aconteceu até o lançamento de As Grandes Aventuras de Pee-wee. O filme não parece ser a melhor indicação para quem quer produzir um filme do Batman, mas foi um sucesso tão grande que a Warner decidiu dar ao jovem diretor Tim Burton uma chance de criar uma versão live action do herói. Apesar de não ser fã de quadrinhos, bastou uma pesquisa rápida para o Burton entender que tinha um herói sombrio nas mãos e esse poderia ser o projeto que sempre sonhou. Ele começou a trabalhar na história com outros roteiristas, se apaixonou pelo personagem e queria fazer um filme que fizesse jus ao herói. E para isso, ele precisava encontrar o ator perfeito para viver o Homem-Morcego. O estúdio queria um ator de ação de sucesso para viver o personagem e cogitou nomes como Mel Gibson, Charlie Sheen e chegou até a cogitar o Bill Murray, que na época estava em alta por conta do Caça-Fantasmas. Contudo, o cineasta queria um desconhecido e por isso decidiu marcar reuniões com atores promissores para falar sobre o projeto. Um desses nomes era Ray Liotta, mas o ator não quis nem se encontrar com o cineasta, pois acreditava que filmes desse gênero eram para atores menos capacitados. I was asked to come and meet Tim Burton because they were doing Batman. And here I'm saying they hadn't done any kind of movies like that. And I said, Batman, what are you kidding me? Just no way, it sounds silly. And that was dumb. Burton precisava de alguém que entendesse esse personagem, mas não sabia quem toparia a ideia de fazer esse longo. Foi então que o produtor John Peters sugeriu Michael Keaton, um ator que Burton conhecia de um outro trabalho. Beetlejuice. 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 It's showtime. Keaton havia estourado no início dos anos 80, com comédias familiares como Profissão Doméstico e De Médico e Louco, Todo Mundo Tem um Pouco. Em 88, ele conheceu um jovem Burton que estava muito animado com a ideia de fazer uma comédia diferente sobre um fantasma vingativo, e ele queria que o ator fizesse o papel principal. Só havia um problema. O Burton não fazia ideia de como explicar como seria o seu filme. I didn't understand what he was talking about. Really? I had no idea what he was talking about, but I liked him. Yes. I went, wow, this guy's something. And so I said, I wish I could do it. You seem like a really nice guy, and I know you're creative, but I don't know what I don't get it. And I got a phone call, said, would you talk to him again? And I liked him, so I thought, yeah, sure. And I said, explain more to me what you're trying to do. And when you see it, you understand why it was probably hard for him to explain. Apesar de ainda estar confuso em relação ao projeto, o Keaton decidiu seguir seu instinto e fez um dos papéis mais importantes da sua carreira junto ao diretor. A química havia funcionado, ambos gostaram de trabalhar um com o outro, mas agora Burton tinha o Batman nas mãos e não sabia se o ator era o ideal para o papel. Isso só foi mudar depois que Burton assistiu a performance de Keaton no drama Marcas do Passado. Foi nessa hora que o cineasta percebeu que poucos conseguiriam trabalhar o lado dramático do Homem-Morcego como Keaton fez e decidiu chamá-lo para o papel. O filme estava ganhando forma e havia uma pressão muito grande para que ele desse certo. Burton achava que havia resolvido seu principal problema, mas as dores de cabeça estavam apenas começando. Durante os anos 80, o Batman havia passado por uma reinvenção. O herói simpático da série de 66 havia dado lugar a histórias mais sombrias e fez o personagem explodir nos quadrinhos. Foi nessa época que a DC publicou clássicos como Batman Ano 1 e Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e A Piada Mortal, do Alan Moore.
Os fãs estavam ansiosos para ver esse lado mais sombrio no cinema, mas a escalação de um ator conhecido por estrelar comédias causou uma revolta imediata nos fãs. Como não haviam redes sociais na época, a Warner recebeu cerca de 50 mil cartas reclamando da escolha. Fãs fizeram petições para que fosse escolhido um novo ator e por mais que a Warner garantisse que esse seria um filme sombrio, ninguém acreditava. Até mesmo Michael Uslan, que era produtor do longa, questionou a indicação de Keaton para o papel. Toda a pressão estava em cima do ator, que afirmou em 2011 para o LA Times que essa foi uma das épocas mais solitárias de sua carreira. Segundo ele corria à noite em Londres só para ficar cansado o suficiente para dormir. Ele não falava com as pessoas e estava totalmente solitário. Para piorar, o traje era um problema para o ator. A equipe não fazia ideia de como o uniforme funcionaria em cena e por isso o Keaton precisou descobrir poucas horas antes da primeira gravação como o Batman lidaria com uma roupa tão incomum como essa. A impossibilidade de se mover inclusive atacou a claustrofobia do ator, que começou a se desesperar pouco antes da primeira cena. So when we got in it, I went, oh, I'm in trouble, man. I got to really face this thing, because you couldn't get out of it. The second one you could kind of get out of it. This thing was like wrapped. I don't know how I'm going to do this, man. I'm feeling really, really scared. This is perfect. I mean, it is like designed for this kind of really unusual dude. This, you know, the Bruce Wayne guy, the guy who has this other personality that's really dark and really alone and really kind of depressed. This is it. You just take all that stuff, that suit, all that stuff that suit was giving me. And I said, oh, I got it. I know exactly how to do this now. Apesar de todas essas dificuldades, pouco antes das filmagens começarem, a produção conseguiu mudar um pouco a percepção do público em relação ao longa. Isso porque começaram a circular notícias de que ator viveria o grande vilão do filme. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Nomes como Tim Curry foram especulados para viver o Coringa, mas o personagem acabou nas mãos de uma das maiores celebridades da época, Jack Nicholson. O estúdio estava animado com a presença do ator, pois ele daria mais credibilidade para a produção. Porém, não foi nada fácil convencê-lo e ele fez muitas exigências. Uma das mais interessantes é que ele precisava ser liberado das gravações caso o seu time de basquete do coração, o Los Angeles Lakers, estivesse jogando em casa. Contudo, ele aceitou baixar o seu salário tradicional de 10 milhões de dólares para 6 milhões em troca de uma porcentagem dos lucros do longa, que incluíam vendas de bonecos e merchants relacionados ao filme. Foi uma ideia que na época pareceu um ótimo negócio para os produtores. E assim eles fecharam o contrato. As coisas estavam melhorando para a produção. Bob Kane, co-criador do personagem, foi contratado como consultor para dar ainda mais credibilidade para a história, e nomes como Kim Basinger completaram o elenco principal. Fãs começaram a aceitar a ideia, mas ainda duvidavam do sucesso do filme, especialmente da capacidade de Keaton interpretar o personagem. E isso só foi mudar quando uma foto foi divulgada. A Warner produziu uma foto do ator no traje do Batman com o Batmóvel ao seu lado e o público foi à loucura. A internet não existia na época e por isso a foto circulou por revistas especializadas e acalmou o ânimo dos fãs que perceberam que a franquia estava no caminho certo e que o herói seria respeitado no cinema. Não demorou para que produtores começassem a dar entrevistas elogiando a performance de Keaton e logo ele virou o coração do filme. O longa estava ganhando forma e para melhorar, o Burton convidou seu antigo colaborador, o Danny Elfman, para criar a trilha sonora da produção. Elfman recebeu uma cópia da HQ Cavaleiro das Trevas e começou a trabalhar em possibilidades para a trilha. Contudo, a música só começou a nascer quando ele visitou o set de filmagem e caminhou à noite por Gotham City. With the Batman theme, I just looked for something that had the components that could be mysterious, that can be dark, that could also get fun, and can also have a driving heroism too, always keeping that dark side to it. Burton conseguiu criar a versão sombria que queria. Os atores se encaixavam, o traje era icônico e a história era interessante. Agora era hora de revelar o filme para o público e a estreia aconteceu durante um fim de semana de junho de 1989. O longa arrecadou mais de 40 milhões de dólares na sua estreia. Hoje parece pouco, mas na época o longa quebrou o recorde de arrecadação em um fim de semana que até então pertencia a Indiana Jones e a Última Cruzada, que tinha feito 37 milhões de dólares. Além disso, o longa virou o mais rápido a arrecadar 100 milhões de dólares, alcançando o feito ao longo de 11 dias.
No total, o filme fez mais de 411 milhões de dólares e era a maior arrecadação da história de um filme da DC até a estreia de O Cavaleiro das Trevas. E você lembra daquela ideia do Jack Nicholson de ganhar uma porcentagem do filme? Então, o valor de seu salário final nunca foi revelado, mas acreditam que Nicholson tenha recebido pelo menos 50 milhões por conta do filme e os números podem chegar até a 90 milhões de dólares. Burton e Keaton trabalharam novamente em Batman: O Retorno e ambos deixaram a franquia em Batman Eternamente, quando Joel Schumacher produziu 2 longas completamente diferentes dos originais. Keaton agora voltará a viver o personagem no filme do Flash e é considerado um dos maiores atores a viver o personagem no cinema. I also want to say something in response to all the folks who were writing those, who kept those cards and letters coming, you know, who said I couldn't do the job. And I'd just like to say, when you come from a family like mine and you come from where I come from, all you got to do is tell me no, baby. So just keep those cards and letters coming. O filme virou um clássico, levou o Homem-Morcego a uma nova geração e manteve o herói vivo no coração do grande público, apesar de muitos terem duvidado do sucesso do filme. Qual deve ser o próximo Retrato Omelete? Mais uma vez, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar seu comentário e assinar o canal.